Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe a Virgem Maria, Senhora Nossa. Tudo bem com vossas caridades? Hoje nós iremos voltar para a parte ascética da oração e nós vamos trabalhar hoje como renunciar a si mesmo. Então, São João da Cruz, o nosso pai espiritual, ele aponta um mapa espiritual chamado Monte da Perfeição, que é bastante pertinente para essa chamada de renunciar a si mesmo. E é justamente nesse Monte da Perfeição que São João da Cruz vai elencar algumas realidades que nós temos que mortificar, além dos bens sensíveis, dos bens materiais, dos bens temporais, para que nós possamos chegar ao cume dessa montanha. E o cume da montanha é justamente o que? O encontro com Deus face a face. Então, quando a alma inicia esse itinerário na busca de Deus, ela passa por etapas, e São João da Cruz define essas etapas em uma subida. É como se ele colocasse a alma para subir uma longa montanha. E o pico da montanha, o cume da montanha, é justamente esse encontro com Deus, é o encontro face a face com Deus. Lembrando que o encontro é transitório, porque o encontro definitivo nós só teremos no céu, na eternidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas nós podemos experimentar dessa presença, de estar com Ele, ainda aqui nesta vida. E para isso, São João da Cruz nos insere nessa realidade. E para que nós possamos encontrar a Deus dentro de nós mesmos, ter esse encontro pessoal com Ele, esse encontro face a face, nós temos que mortificar os nossos sentidos. O pecado original trouxe como consequência para a natureza humana o que nós chamamos de concupiscência, essa inclinação para desejar o pecado. Então nós temos sede de buscar tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Então nós somos chamados por Satanás muitas vezes a praticar realidades, a pensar em realidades, a imaginar realidades. Então ele usa de todas as formas, de todos os artifícios para conduzir a alma para o caminho do pecado. E com isso, com o afastamento totalmente de Deus, com ele nós iremos afastando totalmente o caminho da cruz. Todo o caminho da cruz será para nós muito estranho, muito doloroso. Então, a alma ela está tão acostumada a satisfazer a sua vontade, a sua vontade própria, que ela está desacostumada a esse caminho do Calvário, que é o único, é o caminho da dor e do sofrimento que nos faz levar a Deus. E é esse sofrimento que é a mortificação da vontade. Então é essa renúncia de si. Nós temos que renunciar a nós mesmos para que nós possamos começar a abraçar a vontade de Deus. E nós só conseguiremos abraçar a vontade de Deus quando nós renunciamos a nós mesmos. Então nós devemos ter em mente que se nós nos esvaziamos a nós mesmos, nós não temos nada que nos impeça, nenhum obstáculo que nos impeça de chegar a Deus. Então a graça de Deus transborda em nós e nós possamos, assim como Nossa Senhora, cantar o Magnífica. Mas para que nossa alma chegue a esse cantar, ela precisa passar por estágios. E é justamente esses estágios que vão definir o caminho de perfeição da alma. Quanto mais a alma se abre à mortificação, se abre à penitência, se abre ao jejum, se abre à oração, mais ela progride no caminho da perfeição. E quanto mais ela relaxa nesse itinerário de jejum, mortificação, penitência e oração, ela definha no caminho da perfeição. E para que nós possamos progredir no caminho da perfeição, nós devemos mortificar pontualmente a nossa vontade.
A nossa vontade é o que dá abertura para todas as demais classes de pecado, dos veniais até os mortais. Quanto mais a alma é mortificada, quanto mais a alma é experimentada nos sacrifícios, quanto mais a alma abraça a cruz, mais ela é capaz de sentir a presença de Deus. Então, essa renúncia de si mesmo é renunciar toda a nossa vontade, todo o nosso ato que nos leva à concupiscência, né? Ou seja, que nos leva à inclinação ao pecado. E São João da Cruz coloca pontos específicos e práticos para que nós possamos mortificar a nossa vontade. Que é justamente quando deixamos de comer algum alimento, né, do qual gostamos, fazemos essa mortificação do paladar. Fazemos a mortificação corporal quando não encostamos as costas no apoiador da cadeira, quando passamos mais tempo em pé ou de joelhos que deitados para satisfazer o nosso corpo, quando deixamos de fazer alguma coisa da nossa rotina que nós gostamos muito para optar por uma da qual nós não gostamos, nos calar diante das injúrias, das difamações. Então, isso são tudo propostas práticas para que nós possamos começar essa mortificação da vontade. E é uma mortificação ativa. Não depende de Deus. Deus pode mandar ocasiões, né? Pode mandar provações para que nós possamos ser mortificados na vontade. Mas ela acontece principalmente por mim. É uma mortificação ativa que acontece por total desejo da alma. Então, nós temos que desapegar a tudo que é atrativo a nós, né? Tudo aquilo que nós idolatramos, tudo aquilo que nós passamos a colocar no lugar de Deus, tudo aquilo que nós tiramos, né? Damos prioridade ao invés de Deus, que é o centro de nossa vida. Nós só existimos porque Deus é em nós. Se Deus não é em nós, nós não existimos. É simples assim. Então nós temos que começar essa introspecção, essa autoavaliação. É necessário que os senhores vejam, dentro dos 5 mandamentos da igreja, dos 10 mandamentos da lei de Deus, quais são as áreas da sua vida que te fazem pecar. É na área sexual, é na área afetiva. Então, temos que nos conhecer. Então, e é necessário que isso seja um ponto de reflexão, que nós anotemos, que nós procuremos formas e propostas para mortificar naquele sentido. Vou dar um exemplo prático. Se nós gostamos muito de guloseimas, né, de doces, então a mortificação será ao paladar. Então nós vamos deixar de comer aquele doce, aquilo que satisfaz a nossa vontade, para mortificar, e assim nós conseguimos escutar mais a voz de Deus. E um excelente professor nesse itinerário da mortificação da vontade é o seu anjo da guarda. Faça essa experiência. Cada vez que os senhores forem se alimentar, pergunte sempre a ele um alimento que os senhores podem retirar daquela refeição, que está mais do que o suficiente. Então, para mortificar, oferecer pelas pessoas que não têm o que comer, que passam fome, oferecer em sufrágio pelas almas do purgatório, pelos desagravos dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Enfim, o importante é que nós comecemos a nos introduzir nessa realidade de mortificação. Nós precisamos criar essa mentalidade de que só o sofrimento, só o amor a Deus é que nos faz levar à perfeição. É tanto que São João da Cruz, no seu mapa espiritual, eu vou deixar aqui do lado para os senhores darem uma conferida, ele coloca de uma coluna e na outra os bens materiais sensíveis e os bens espirituais.
E é tanto que todas essas colunas, elas vão, mas elas descem. Então todo o cume dela está apontado para baixo. Ou seja, se nós nos apegarmos a essa realidade, tanto material quanto espiritual, porque até mesmo os bens sensíveis que nós temos da oração nos fazem definhar, porque nós nos apegamos tanto a esses bens da oração que não é Deus. Ali são provas de que Deus está conosco, mas não é Ele. Então nós temos que desapegar daquele gosto. Nós temos que procurar a oração não para sentir, não para ter, mas para buscar encontrar a Deus. Então essa coluna uma coluna que são os bens materiais, que são os bens transitórios, que são os bens temporais, sempre aponta para baixo. E também os bens espirituais, que é quando nós nos apegamos à oração, aos sentimentos que nós temos da oração e definhamos também, porque ali não é Deus. São provas que Deus nos dá para que nós possamos persistir, mas nós não podemos nos apegar porque não é Deus. E aí sim encontra-se o caminho do cume, que é o centro, que é o caminho do nada. Então, para que nós possamos nos mortificar, para que nós possamos, sim, verdadeiramente alcançar a renúncia de si mesmo, nós temos que percorrer esse caminho do nada. Nós não podemos nos apegar a bem nenhum sequer temporal, como também nós não podemos nos apegar a bem nenhum espiritual. Mesmo que não existisse o céu, mesmo que nós não fôssemos para o céu, nós temos que amar a Deus. Então, o amor a Deus é o princípio de tudo. Nós fazemos isso porque Deus nos amou primeiro, não porque nós estamos amando a Deus, mas porque Ele nos ama. E para que nós possamos ser perfeitos, nós temos que agir como Ele. E é agindo como Ele que nós vamos mortificando a nossa vontade. E para que nós possamos começar a agir como Ele, nós temos que mortificar a nossa vontade. Porque é calando todos os nossos sentidos que nós iremos ouvir a voz dEle. E é através da voz dEle que será o guia para chegarmos ao monte, que é Ele mesmo. E que Ele mesmo nos abençoe. Em nome da Pátria, e do Filho e do Espírito Santo.